Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a Ordem, os Templários em Portugal. Para tanto, nós vamos ler o artigo científico da doutora Maria Cristina Ribeiro de Souza Fernandes, publicado na revista da Faculdade de Letras de História, no Porto, em 2007, cujo título é A Ordem do Templo em Portugal, algumas considerações em torno das fontes para o seu estudo. Esse artigo é um artigo importante porque ele chama atenção para o problema das fontes documentais, né, relativas à ordem do templo, porque a ausência de um cartório próprio, a dispersão dos documentos provocadas pelo processo de extinção que a ordem sofreu, né, no período de Dom João III, a dimensão internacional da ordem, porque a ordem em Portugal ela funcionava de uma forma diferente. Pode-se dizer, sem medo de errar, e não sou eu que afirmo, são os especialistas portugueses, né, que há uma ordem do templo portuguesa, porque todo o funcionamento dela é português. Os membros, o comando. Quando nós pensamos na ordem templária em solo europeu, eu já tive vários programas falando sobre isso, já fizemos hangouts, já fizemos seminários. Desde 2013 a gente tem falado muito sobre isso, né? Então, quando a ordem dos templários aparece em contexto europeu, no contexto europeu ela tem uma configuração, né? E essa configuração, na história de Portugal, é completamente diferente. Tá? Então, a ordem se estrutura de um modo muito diferenciado na tradição portuguesa. Tá? Agora, então, exatamente por essa dimensão internacional e a perseguição internacional que se impôs à ordem, né? Isso são aspectos que dificultam a identificação das fontes, né? Uma vez que essas fontes vão se encontrar dispersas, essas fontes vão se confundir com a documentação da Ordem de Cristo, que é a herdeira e sucedânea, e única sucedânea legítima e preferencial dos bens da ordem. Então, quando a gente fala na ordem do templo e na ordem de Cristo, que é a ordem sob cujo padrão acontecem os descobrimentos, nós temos que pensar pelo menos em três aspectos, né? Quer dizer, quais eram os homens, como é que funcionavam os homens, como é que era o patrimônio da ordem, não é? Qual era a missão da ordem, né? E, desculpe, faltou um quarto termo, os poderes. Então, nós temos os homens, quais eram os homens que compunham a ordem, o patrimônio da ordem, né? Os poderes que a ordem tinha, e a missão, né? que era dada à ordem. Então, essas quatro linhas, ou esses quatro aspectos, são aspectos importantes nesse sentido, né? Há uma tese que foi lançada em Portugal, do Rui Manuel Figueiredo Nobre, que está disponível
no site da Universidade de Coimbra para consulta, intitulada A Ordem do Templo em Portugal, Homens, Patrimônio e Poderes. Ele não coloca missão, em que ele vai estudar exatamente essa trilogia que diz respeito à ordem, quer dizer, os homens, os patrimônios e os poderes. Quem eram as figuras que compunham isso? E isso é um trabalho recente, né? Teve como orientador um grande estudioso dos Templários, que foi o Saul Antônio Gomes da Silva, né? Então, ele partiu da revisitação de um conjunto de documentos e trouxe novas perspectivas, acrescentando aquele universo humano, né, da ordem, essas estruturas. Então, evidentemente que os clérigos são figuras que prestaram serviço à ordem, né, como confrades, como irmãos, como terceiros templários. E nós temos também, né, pessoas nobres, indivíduos, que também fizeram parte da ordem. Então, as posses da ordem, a ligação umbilical, intrínseca da ordem com a coroa portuguesa, né? As propriedades urbanas e rurais, o papel da ordem no sentido da reconquista da Península Ibérica e do próprio repovoamento de Portugal, o papel fortíssimo desempenhado, né, no processo da expansão, digamos, da expansão urbana portuguesa, né? E depois os problemas, quer dizer, uma enorme acumulação de bens da ordens, as doações laicas, as doações régias, enfim. Né? Então, há uma cartografia da ordem do templo, onde esses senhorios e esses domínios compunham uma vastíssima extensão territorial. E, evidentemente, tinham um poder imenso. Né? Veja que é doada à ordem o padroado, né, e o patrimônio das ilhas do Atlântico. Por exemplo, o Brasil está inserido dentro desse patrimônio. Né? Então, a exploração direta, exploração aqui no sentido comercial, né? A exploração direta dos bens, né, estabelecidos em territórios europeus e fora dos territórios europeus, isso dava, evidentemente, à ordem do templo um poder concentrado e um poder disperso, né, um poder senhorial e um poder dominial, porque são coisas diferentes. Eles eram donos de vinhedos, de olivais, de pomares, de bancos, uma coisa assim, absolutamente impressionante o poderio da ordem. Né? Então, essa questão das fontes são coisas muito importantes. Portanto, tanto este trabalho do Rui Manel, quanto que aborda essa perspectiva, né, dos homens, dos patrimônios e dos poderes, nós temos também um trabalho importante, que é esse da Maria Cristina, que ela vai analisar as fontes. Né? Então, Portugal tem um vasto estudo sobre isso. No Brasil, a gente não tem, efetivamente, e se nós quisermos estudar sobre a ordem do templo e a sua sucedânea, a ordem de Cristo, nós de fato temos que aceder às fontes portuguesas. E quando eu digo fontes portuguesas, é Portugal mesmo. Em contexto europeu, os outros europeus vão falar algumas coisas assim, mas muito en passant, em relação à presença da ordem em Portugal. E não há como traçar algum nível de comparação da presença portuguesa, por exemplo, com a presença em Espanha, hoje no que a gente chama de Espanha, né?
no território da Península Ibérica, porque a relação entre as coroas eram diametralmente diferentes. Então a coroa portuguesa estabelece, desde o primeiro monarca português, com Dom Afonso Henriques, uma relação com a Ordem do Templo e depois com a Ordem de Cristo, muito diferente. No meu entendimento, e outro dia eu conversava isso com a brilhante historiadora portuguesa Alice Lázaro, que é uma grande amiga, eu expunha a Alice uma interpretação minha, evidentemente, que não me considero especialista na Ordem do Templo, mas é uma leitura que eu faço da história de Portugal. Portugal perde muito quando a Ordem é reformada, né? Então, e a Alice ponderou que, na altura, Dom João I começou a fazer uma reforma onde ele passa para os descendentes o controle, digamos assim, sobre a ordem. É a primeira transferência que a gente vê do controle da ordem para a coroa, e depois Dom João II dá uma outra martelada e Dom João III extingue a ordem, né? Evidentemente que isso, no meu entendimento, traz um baque imenso à história de Portugal, imenso, bem como aquele projeto, malfadado projeto que Dom Manuel aceita por imposição de Castela, do casamento que ele faz com uma princesa de Aragão e Castela, onde Dom Manuel coloca, expulsa os judeus. Ora, os judeus eram uma grande força na história de Portugal, não só uma força financeira, mas, sobretudo, uma força científica, uma força de pesquisa, né, uma força intelectual. Então, Portugal tem um debate. E acho que não há justificativa, pelo menos eu não consigo encontrar uma justificativa aceitável para aquela atitude de Dom Manuel, porque Portugal era, naquela altura do período dos descobrimentos, o maior império do mundo, sem dúvida. Então, Portugal poderia ter pressionado a Espanha e não aceitado aquilo. Se Dom João II fosse vivo, Dom João não teria aceitado o que Dom Manuel aceitou, né? Bem, voltando aqui. Então, todo esse patrimônio, o que acontece é o seguinte, veja, a ordem está diretamente ligada à coroa desde o início da história de Portugal, né? Desde Dom Afonso Henriques. A ordem está ligada à Reconquista. A ordem está ligada ao processo dos descobrimentos. Portugal se torna um país, uma nação muito rica, né? Lança-se aos mares. Tem todo um controle aqui, né, de patrimônio, de tudo. Ora, uma vez que você golpeia a ordem, você golpeia a coroa. Isso é um dado os laços estreitos íntimos que existiam. Tanto é que a história de Portugal, depois desse processo com a ordem, ela muda radicalmente, né? Tenta-se, evidentemente, inserir os jesuítas naquele processo, mas como a herança, os bens, o patrimônio, o próprio funcionamento interno da ordem era uma coisa completamente diferente. A ordem jesuítica, colocada por Dom João III, não consegue fazer aquele papel. E depois o Marquês de Pombal termina de dar outro golpe na coroa portuguesa quando ele expulsa os jesuítas de Portugal. Mas bem, voltando aqui ao assunto. Então essa questão das fontes é uma questão muito séria, porque Dom João III foi o sujeito que, quando fez a reforma da ordem, o Frei Antônio de Lisboa, um jerônimo espanhol, ele manda destruir a documentação, ele incendeia a documentação. Aquilo ali é um negócio pavoroso, o que foi feito, e sabe-se lá a razão pela qual o próprio rei de Portugal aceita uma doidice dessa, né? Como evidentemente, traçando uma analogia somente, um crime equivalente ao incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Você destruir todo aquele histórico, evidentemente que muita documentação se perdeu em relação a isso. Depois Portugal tem uma outra tragédia, que é o terremoto de Lisboa, na época de Dom José I, né, que está o Marquês de Pombal.
em que os arquivos dos descobrimentos também, por conta do terremoto, são praticamente aniquilados, né? Então perdeu-se muita documentação. Hoje tenta-se fazer uma recolha disso com muita dificuldade, buscando não só a documentação direta da ordem, mas através de outros documentos paralelos, né, ou correlatos, ou mesmo arquivos de casas senhoriais, enfim, o trabalho de pesquisa é muito grande em relação a isso, né? Então aqui, voltando ao texto de Souza Fernandes. Em termos de produção escrita, nunca nenhuma ordem de cavalaria despertou tanto interesse através dos tempos como a Ordem dos Cavaleiros de Jerusalém, os Templários. Nos últimos anos, o estudo das ordens militares presentes no território português tem vindo a desenvolver-se, resultando em numerosos estudos dedicados a essas temáticas, onde se tem privilegiado o estudo das milícias de âmbito peninsular. Evidentemente que milícia aqui não tem relação, a palavra não significa naquela altura o que significa hoje, tá? É preciso sempre dar esses avisos, porque o brasileiro é capaz de pensar qualquer coisa absurda. As próprias ordens, a própria instituição das ordens militares, em contexto cristão, já é uma coisa completamente sui generis, tá? Porque uma vez que elas trabalham junto com a Igreja Católica, elas funcionam como um exército, né? Então é preciso lembrar que naquela altura não existia, como a gente tem hoje, exércitos particulares dos estados. Então, esse era o contexto português, viu? Então, a atuação das ordens militares na Península Ibérica, ela já tem uma diferenciação do resto do contexto europeu, né? Contudo, em Portugal, são as ordens supranacionais do templo e do hospital as primeiras a surgir, seguindo-se-lhes as ordens de Santiago, de Assis e de Cristo, criadas ao longo dos séculos XII a XIV. Assim, ao contrário do que verificamos nos estudos feitos em outros países europeus e dedicados às ordens militares, as milícias de caráter supranacional presentes no território português são as menos conhecidas, apesar da sua primazia face às milícias ibéricas. Então vocês vejam que aqui nós temos uma situação de silêncio historiográfico em relação à história de Portugal, né? Porque isso é um fato. Portugal emerge desde o início da nacionalidade portuguesa com uma singularidade. E os historiadores europeus não vão se ater a essa singularidade. Aliás, vão passar por cima de Portugal como se ele não existisse. Os cavaleiros hospitalários têm sido objeto de estudo por parte de Paula Pinto da Costa. Paula Pinto da Costa vai estudar a ordem do hospital em Portugal. Tá? Os trabalhos dela são da década de 90, 93, 99, do ano 2000, são trabalhos muito antigos, revelando seu estudo importante e indiciador de pistas para a congênere Ordem do Templo. O conhecimento dessa última instituição é essencial para o entendimento da importância desses institutos no desenvolvimento do Reino de Portugal. Assim, com o propósito de colmatar essa lacuna, foi-nos sugerido que desenvolvêssemos uma investigação em torno da Ordem do Templo como programa de trabalho do nosso doutoramento. Nesse sentido, e desde logo, começamos por carregar tanto bibliografia como fontes documentais, que são coisas distintas, viu? No Brasil, a maioria dos brasileiros não sabem. Uma coisa é bibliografia, outra coisa é fonte documental, né? Bibliografia não é documento primário. No caso de Portugal, a bibliografia de caráter científico relacionada com essa milícia é bastante rara. Veja que coisa curiosa.
Muito embora tenha proliferado, sobretudo na última década, um vasto conjunto de romances históricos de fundo especulativo. Romance. Ao contrário, começa a estar disponível um considerável leque de bibliografia estrangeira, como mostra, por exemplo, a Agenda de Trabalho, no 5º Encontro sobre Ordens Militares, em Palmela, em 2006, em que estiveram presentes vários estudiosos dessas matérias. Por sua vez, coligir os vestígios documentais existentes e tentar reconstituir o patrimônio escrito dos templários em Portugal é uma tarefa bem mais complexa e que se prende com a própria evolução histórica desta instituição. Assim sendo, com este apontamento, pretendemos apenas apresentar um primeiro elenco das fontes essenciais para o estudo do tema em apreço e evidenciar alguns problemas colocados pelas mesmas. A criação na península de ordens religiosas e militares, com os mesmos fins das criadas na Palestina, ou simplesmente a introdução daquelas já existentes, contribuiu para o fortalecimento, para fortalecer o ideal e os objetivos da cruzada. Aqui eu faço o seguinte parênteses. Evidentemente que os templários são relacionados com as cruzadas. Mas a atuação templária não tem uma atuação direta nas cruzadas. É interessante isso. Tá? Então é preciso separar realmente alhos de bugalhos. Em Portugal, os templários e os hospitalários, pertencentes ao conjunto das ordens internacionais, surgem entre a segunda e a terceira décadas do século XII. Seguiram-se-lhe as ordens de Calatrava. Calatrava não existe em Portugal, mas sim Avis, que surge em 1175-76, e Santiago, de origem hispânica, cerca de 1172. Alice Lasdo tem um trabalho importantíssimo sobre essas ordens, os senhores de Lago Alva, né? Que não é a Ordem do Templo, e foi um dos primeiros, dos grandes livros da Alice Lázaro. Desafortunadamente, eu não tenho esse livro dela. Estou dizendo de conversa o que eu tenho tido com ela e o que ela tem compartilhado comigo. Então, o desenvolvimento dessas ordens, templários, hospitalários, Avis, Santiago, né? O trabalho dela é sobre a Ordem de Santiago, são trabalhos importantíssimos, porque a gente já vê um cenário diferente, um tipo de profética, um funcionamento muito curioso, interno, que movia essas ordens, que eram religiosas e militares. É um contrassenso, porque ela é uma ordem de fé e, ao mesmo tempo, ela é uma ordem de guerra militar. Né? Inseridas no movimento das cruzadas, essas milícias faziam uso das armas como forma de difusão da fé e caminho para a salvação do indivíduo. Para a gente entender, ou tentar fazer um paralelo, imagina hoje um exército comprometido, forças armadas comprometidas com a religião, não é? Vinculados diretamente à religião, e propondo um caminho de defesa de um certo regime. Olha, de certa forma, hein? É mais ou menos isso que o Putin vem tentando fazer na Rússia. Você coloca um exército a serviço de uma profética ou de uma terceira Roma, dizendo que a Rússia tem uma missão salvífica da humanidade, dentro do contexto não só europeu, mundial, hein? É um tipo de cruzada, tá certo? O que a Rússia está fazendo, né?
Evidentemente que isso é um terreno muito perigoso. No caso da Rússia, a coisa torna-se diferente por várias coisas, porque aquilo está concentrado, né, nas mãos de um único poder. No período medieval, não. Eram poderes separados. Uma coisa eram as milícias, outra coisa eram as ordens religiosas, outra coisa eram as coroas. Né? Então, os poderes ali eram separados, mas eles atuavam de uma forma articulada. É para a gente entender a complexidade desse negócio. Entender não, tentar vislumbrar a complexidade desse negócio. A Ordem do Templo, com cunho militar mais acentuado do que a milícia do hospital, na sua fase inicial, respondia de forma direta a esse ideal, constituindo ainda um valioso aliado no povoamento e exploração do espaço reconquistado, enquadrando civil e religiosamente as populações e participando ativamente na defesa das fronteiras ao norte do Tejo e daquelas que vão sendo criadas com o avanço da Reconquista para o sul. Né? Aqui é que entra, conforme eu falei logo no início, a ordem. O Ademir Silva, no Brasil, tem um trabalho científico que fala sobre isso, sobre o papel da Ordem do Templo na Reconquista, né? No povoamento e na expansão territorial, na Reconquista não, no povoamento e na expansão territorial portuguesa, urbana, né? Então, e a Ordem apoiava, também comercialmente falando, a comunidade local, onde ela tinha os seus enclaves. Né? Os templários viram a sua fundação em Jerusalém, no ano de 1118-1119, pelos cavaleiros franceses Hugues de Payne e Godofredo de Saint-Omer. Aqui é sempre atribuído que os cavaleiros franceses fundaram a ordem. O pesquisador espanhol Juan Atienza contesta essa informação e ele fala que daqueles 9 cavaleiros, 2 eram portugueses. Tá? Fundadores originais da Ordem do Templo. E os franceses eram em número menor. E eu vou na esteira do que o Atienza coloca. Embora continue-se dizendo que são os cavaleiros franceses os fundadores da Ordem do Templo. Designando-se inicialmente os pobres cavaleiros de Cristo, adquirem a designação de milícias do Templo, graças à doação que o rei Balduíno II lhes fez de uma parte da sua residência que se identificava com o antigo Templo de Salomão. Evidentemente que uma associação dessa, uma doação dessa, não é casual. Porque você está entrando diretamente na história de Israel, né, o Templo de Salomão. A nova milícia depressa ganha adeptos no Ocidente, sendo os estatutos da ordem redigidos por Bernard de Claraval. Hoje já está comprovado que não foi Bernard de Claraval que redigiu, não. Está claro? Bernard de Claraval assinou embaixo, mas o estatuto não é dele. Né? E sancionado no Concílio de Troia. Mais tarde, o patriarca de Jerusalém, Estevão de Chartres, ultimaria a doação da denominada Regra Latina, composta de 72 artigos. Em pouco tempo, a ordem contava com uma organização sólida e um grupo considerável de efetivos humanos que lhe permitia ocupar uma posição privilegiada na Terra Santa. Essa situação de privilégio proporcionou aos templários importantes benefícios no Ocidente, trazendo à ordem bens em numerosos locais da Europa, fruto de doações que, em último caso, garantiriam regimentos para aplicar na defesa de Jerusalém. Bem, tão logo a ordem é fundada, nós temos 9 cavaleiros. Homens já em idade avançada. Por que eu estou chamando de idade avançada? Tinham mais de 40 anos já. Como é que você pode pensar que 9 cavaleiros vão defender os peregrinos
que iam até Jerusalém. Quer dizer, isso é uma invencionice, uma bobagem histórica, uma lenda urbana que foi sendo criada em torno dos Templários. E isso sem considerar que quando eles receberam o castelo de a parte, né, que pertencia ao Templo de Salomão, quando os fundadores da ordem recebem, eles ficam presos ali dentro durante anos. Eles não saem, não fazem nada. O que eles ficaram fazendo ali dentro? Essa é uma outra pergunta. Ao mesmo tempo, a ordem, tão logo foi criada, ela recebe uma doação de patrimônio, que a velocidade da doação e os patrimônios que são doados também são algo que deveriam ser objeto de pesquisa. Quer dizer, já havia um grande acordo ali feito, claramente traçado, a ponto de fazer com que emerja, praticamente do dia para a noite, uma fortuna incalculável que cai na mão dos Templários. Né? A expansão dos domínios templários no Ocidente, então veja, a ordem é fundada em Jerusalém. Portanto, ela é uma ordem oriental. É preciso entender isso. Né? A expansão dos domínios templários no Ocidente fez-se sentir em grande escala nas regiões de França e Inglaterra, sendo de realçar ainda o seu papel na Península Ibérica, onde os feitos militares desses freires irão garantir a sua presença efetiva no território. Em Portugal, a presença templária é assinalada em 19 de março de 1128, quando Dona Teresa doa o castelo de Soure e o seu termo ao emissário da ordem enviado à península, Raimundo Bernardo, em troca da sua colaboração na reconquista do território aos mouros. Na verdade, a instabilidade da região do Mondego, desde 1116, exigia uma intervenção definitiva na defesa do flanco sul da cidade, desde o ataque almorávida. Nós temos os chamados documentos régios, que são documentos medievais portugueses, onde se pode ver isso. Tá? Os cavaleiros do Templo auxiliaram Dom Afonso Henriques na conquista de Santarém, em 1147. Santarém está ao sul, recebendo como forma de recompensa a autoridade eclesiástica sobre as terras libertadas aos muros. Em 1159, durante o mestrado de Gualdim Paz em Portugal, os templários recebem o castelo de Ceras, perto de Tomar. Em Tomar, na praça principal de Tomar, a gente tem uma grande estátua de Gualdim Paz, né? Com as respectivas terras que se estendiam desde o rio Mondego até o Tejo, ao longo do Zézere. Rios muito importantes no sentido de navegação, viu? E que entram Portugal adentro pela Península Ibérica. Como o castelo de Ceras estava em ruínas, Gualdim Paz decidiu construir uma nova fortificação em Tomar, tendo sido as obras iniciadas a 1º de março de 1160. 5 anos mais tarde, o templo recebe ainda os territórios de Idanha e Monsanto, sendo-lhes ainda concedido, em 1169, a terça parte das terras conquistadas ao sul do Tejo, o senhorio sobre os castelos de Cardiga, Foz do Zézere e confirmada a doação de Tomar. Um ano mais tarde, a linha defensiva do Tejo é fortalecida com a construção do castelo de Almorol, em 1171. Almorol está dentro de um dos bastos do Tejo, e hoje se sabe que era um rio hoje bastante assoreado, mas ele entra Espanha adentro e era um grande afluente, um grande braço de navegação templária. Né? Corria muito comércio ali dentro. Então, o castelo de Almorol tornou-se um emblema, né? Tem sido feito descobertas muito interessantes em relação a aquilo ali. Bem,
Esse combate dos templários aos mouros, aos árabes, aqui existe um contexto mais amplo, tá? Não é somente porque os árabes, não é somente uma defesa de fé, ou seja, não é só uma questão religiosa. Os árabes controlavam o comércio, né? E eles tinham acordos com Veneza. Então, Veneza era o grande porto, o grande entreposto comercial, né? Você tem uma guerra comercial, político, econômica, que está por trás de todo esse processo. Evidentemente que a investida dos templários em cima dos árabes e do grande comércio que era realizado em Veneza, que evidentemente abre as portas para a Índia, para o Oriente, eles controlam aquilo tudo ali, isso tudo tem que ser levado em perspectiva. É por isso que os descobrimentos, entre outras coisas, quando os árabes são expulsos da Península Ibérica, não é? Essa expulsão não diz respeito só a uma expansão da fé cristã, não é? Mas, sobretudo, a um novo redesenho. A Europa é redesenhada geopoliticamente e economicamente. Tá claro? Então é preciso ter isso também de uma forma muito clara. Assim, quando a 3 de julho de 1190 o rei de Marrocos cerca os templários em Tomar, o potencial militar desses freires é confirmado, estabelecendo como necessária a sua presença na defesa do território, situação que se faria sentir até o reinado de Dom Dinis. Ao longo deste período, a Ordem do Templo vai implantar-se geograficamente a sul da linha do Mondego. O Mondego é um rio que corta Portugal e vai até no norte da Espanha, não é? É uma região toda muito montanhosa. Então, é uma linha de defesa, muito difícil entrar. Até hoje é difícil de entrar por ali, né? Você invadir Portugal por aquela região. Uma vez, a primeira vez que estive em Portugal, o GPS me tirou da autoestrada. Eu estava indo para a Serra da Estrela, ele me jogou para o Mondego e eu andei durante horas ali. Foi a primeira vez, que é um negócio absolutamente maravilhoso, aquela visão do Mondego, né, de bordeando aquilo ali. E até hoje a gente, portanto, percebe que é difícil. E imagino como deveria ter sido difícil naquela altura, não é? Você tentar invadir Portugal, tomar Portugal por aquela região ali, né? Então, uma coisa aqui sobre Tomar, Gualdim Paz, o castelo de Tomar, o castelo da Ordem de Cristo, em Tomar, ele tem uma técnica árabe conhecida como alambor. Os templários eram muito amigos dos árabes, né? E vão incorporar técnicas, inclusive. E em Tomar a gente vê isso, vê essa técnica do alambor, que torna o castelo praticamente impenetrável, né? Então, continuando. O processo iniciado por Filipe o Belo, a partir de 1308, contra os cavaleiros do Templo, conduziria em Portugal ao surgimento de uma nova milícia. Nessa data, mais concretamente a 12 de agosto, Clemente V, pela bula, dirige aos príncipes do Ocidente, dá conhecimento do processo movido aos templários, convocando o Concílio Ecumênico de Viena para outubro de 1310. O intuito da extinção dessa milícia viria a tornar-se realidade no mês de dezembro do mesmo ano, na altura em que o pontífice expede outra bula, ordenando a prisão dos templários e entregando os mesmos às autoridades eclesiásticas. O esforço de Dom Dinis para impedir a saída dos bens do templo para a ordem do hospital leva o monarca a procurar testemunhar os direitos régios sobre estes, argumentando que apenas teria sido garantida a ordem do templo, o uso perpétuo das terras do reino, continuando estas a pertencer à coroa portuguesa.
Paralelamente, a nível externo, Dom Dinis procura aliados ibéricos, estabelecendo pactos de aliança com Fernando IV, rei de Leão e Castela, no ano de 1310, e com Jaime II, rei de Aragão, em 1311. Esses tratados acabariam por se revelar muito positivos, já que permitiram obter da Santa Sé a isenção de entrega dos bens templários existentes na Península Ibérica à Ordem dos Hospitalários, sendo este canalizado para o combate aos infiéis que constantemente atacavam a costa portuguesa. Essa ação de Dom Dinis constitui uma hábil resolução que diplomaticamente soube conservar as riquezas de uma ordem extinta através da criação de uma outra, a Ordem de Cavalaria de Jesus Cristo. É muito importante isso aqui, que esse feito diplomático isso que é uma coisa fascinante na história de Portugal. Esse não é o único exemplo, né? Dom Dinis, evidentemente que Dom Dinis só tinha acesso ao que estava se passando dentro do contexto da Santa Sé por conta dos espiões que existiam em ambos os lugares, né? Como existe até hoje, né? Você tem uma rede de espionagem nacional interna e externa, nacional e internacional, poderosíssima. Então, Dom Dinis já sabia, muitos anos antes, né, da Ordem do Templo ser, ela não foi extinta, a palavra está incorreta, ela foi suspensa. Porque a Ordem do Templo, ela não é da Igreja Católica, ela é uma ordem privada com o patrocínio da Igreja. Então a Igreja não pode extingui-la, né? Mas a Igreja pode suspendê-la. Bem, então Dom Dinis, Fernando IV e Jaime II, portanto, respectivamente os reis de Leão, Castela e Aragão, juntamente com o rei de Portugal, eles já haviam entrado em conversação, né? E já estavam preparados, mesmo porque houve vários encontros para decidir o destino da ordem, tá claro? Antes da suspensão definitiva dela. Isso não foi uma coisa que vamos acabar com os templários e queimá-los e botá-los todos na fogueira. Não, isso foi um processo extremamente complexo e essas coroas conseguiram isso. E, sobretudo, Dom Dinis conseguiu um feito memorável. Então, o objetivo da suspensão da ordem, veja, a ordem era poderosíssima. Imagina o capital social, patrimonial, né, e de poderes e missional que tinha a Ordem do Templo. Não só em Portugal, por toda a Europa. Num primeiro momento, o objetivo é transferir todo este capital humano e econômico, né, e territorial para a Ordem do Hospital. Esse era o objetivo. E eles fizeram. Em outros lugares eles fizeram. Eles não conseguiram fazer em Portugal, né? Então, em Portugal, o rei Dom Dinis já havia preparado isso. Ele mantém tudo que diz respeito à Ordem do Templo, inclusive os monges, os freires. Ele cria uma outra ordem, que é a Ordem de Cristo, para onde ele transfere os freires, o patrimônio, os poderes e a continuidade da missão, né? E é a Ordem de Cristo, portanto, a ordem que estará diretamente ligada ao processo dos descobrimentos, né? Bem, finalizando, um último trecho aqui. Traçado este contexto introdutório, cabe explicar que o ponto de partida da nossa investigação foi a recolha da documentação relativa à Ordem do Templo, existente no núcleo documental das ordens militares portuguesas no Instituto dos Arquivos Nacionais, na Torre do Tombo, e que constitui o fundo de base
para o conhecimento dessa ordem. Simultaneamente, recorremos ainda a outros núcleos documentais do mesmo arquivo, nomeadamente ao das chancelarias régias, gavetas, coleção de bulas, leitura nova, com especial relevância para o livro dos mestrados, onde se encontram transladados numerosos documentos da Ordem do Templo e cujos originais são ainda possíveis de identificar nos fundos das gavetas e bulas. Apesar deste fundo constituir o mais significativo, foi ainda possível identificar alguma documentação dispersa no Arquivo Distrital de Braga e ainda na Biblioteca Nacional de Lisboa. No entanto, essa tarefa não se revelou simples, sendo numerosos os problemas que se levantam com a identificação das fontes relacionadas com a Ordem do Templo. A ausência de um cartório da documentação templária, a dispersão da mesma provocada, sobretudo, pelo processo de extinção e pela dimensão internacional da Ordem, assim como a pulverização patrimonial no nosso reino e o seu percurso histórico, são aspectos que dificultam a sua identificação, uma vez que se encontra dispersa e se confunde com a documentação da Ordem de Cristo, herdeira preferencial de seus bens. Como é sabido, em tempos medievais, o recurso ao registro escrito não era frequente e muitas vezes ficava reservado a elementos que garantiam a posse do patrimônio e do exercício de determinados direitos. Foi criado há poucos anos atrás, em Vila Nova da Barquinha, o Centro de Documentação Templário. Essa é uma iniciativa, inclusive, que conta com pesquisadores independentes, como Manuel Gandra, e também é uma iniciativa muito importante no que diz respeito a esse processo de fontes. Eles têm recebido muitas doações ali de documentação. Evidentemente não é um acervo com fontes como são esses acervos criados da Torre do Tombo, mas é uma grande contribuição. E tem reunido essa documentação dispersa também. Então, no fundo geral dessas bibliotecas, existem ainda os códices, de modo que esses documentos dizem respeito à origem dos templários, à extinção, a Ordem de Cristo, a Ordem de Calatrava, escrituras de doação, testamentos, escrituras de bens e de rendas, jurisdições, privilégios e franquezas. Enfim, uma série de documentos que tem que ser pesquisados e que exige, efetivamente, pelo volume, uma equipe que estivesse debruçada especificamente sobre isso. Então, até hoje, ao que eu saiba, não foi constituída nenhuma equipe que investigasse de fato a sério. Portugal até hoje tem essa lacuna, A incúria dos governos é uma coisa impressionante. Não foi destacado até hoje nenhum campo de pesquisa. Quando eu digo destacado, é destacado mesmo. Seria preciso montar um destacamento governamental para pesquisar isso, pago pelo governo, pelo Estado, para trazer à lume essa documentação. Curiosamente, no período do Dr. Salazar era monarquista, inimigo figadal da maçonaria, e era um admirador da história monárquica de Portugal. Foi o Salazar que mandou fazer talvez o maior trabalho de reunificação da documentação portuguesa e publicou isso,
publicou isso numa série chamada Monumenta em Ristina, com vários volumes, né? Então esse trabalho foi feito. Aí depois dessa orientação aí, no período do Dr. Salazar, não foi feito mais nada, né? Bem, então nós vamos parando por aqui e vamos depois fazer um outro programa continuando, né, sobre a leitura desse artigo aqui, para a gente mais ou menos ter uma ideia dos arquivos disponíveis, né? Tá certo? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.